Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast. Vai se acostumando com esse nome que nós vamos adotar definitivamente ANW Podcast. E hoje seremos só nós, eu, Adilson, e nós vamos conversar sobre um tema que eu acho que vai edificar a sua vida, vai te abençoar, vai te trazer alguns alertas da Palavra de Deus. Nós vamos usar, claro, a Palavra de Deus como nosso guia. E falaremos sobre ambientes, sobre locais que você deverá escolher para assentar-se, as mesas nas quais você deve permanecer de forma intencional. Falaremos sobre características de invejosos e como são nocivos. Então, fique conosco até o final, tá bom? Estamos só começando o ANW de hoje e o Adilson tem uns recadinhos para nós. Exatamente, você que está nos acompanhando pelo YouTube, nós pedimos, né, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, né, e também deixe um comentário aí, né, sabe, elogiando, falando coisa boa. E você que nos acompanha pela TV Amazônia, eu sempre incentivo, né, compartilhe também através dos seus aplicativos de mensagem instantânea, né, para mais pessoas. Está começando a programação do ANW Podcast. Lembrando também de nos seguir na nossa rede social, @TV Amazônia, e é isso aí. É isso, então hoje não tem vinheta. Hoje solta a vinheta. Só nós mesmos aqui. E vamos começar com uma leitura do primeiro versículo do Salmo 1, que diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Estou lendo na nova versão transformadora, um pouquinho diferente da convencional. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Na versão mais tradicional, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nós vamos nos fixar sobre aqueles que não se assentam à roda dos zombadores ou escarnecedores. E, Adilson, a gente vai tentar dissecar aqui um pouco essa palavra escarnecedor, zombador. Sim, na tua própria concepção, o que você acha que a Bíblia está dizendo sobre isso? Na verdade, eu sempre fiquei muito... Porque, na verdade, eu lembro de quando criança, né, tendo contato com salmos ainda, sempre chegava nessa parte aí e ficava escarnecer. Eu creio que, na verdade, escarnecer nesse ponto aí, ele é aquilo que vai contra, tudo aquilo que vai contra sempre foi aquela ideia da fé cristã, né, do cara que que ele está indo contra a fé que está ali estabelecida, né. Hoje, evidentemente, a gente entende que o escarnecedor ele tem essa questão mais ampla, né? A gente não é só essa questão da própria fé, mas sim exatamente daquilo de mesas que vão estar falando coisas que que o cristão não deve estar envolvido, ou que não vai, que você, como é que eu posso dizer? Não é cristão, não é um cristão não deveria estar. Né? Por exemplo, pode ser aquilo que a gente brinca muito, que o homem brinca muito, pode ser muito quinta série envolvida, muita piada ali, ou muito coisas de duplo sentido, ou até mesmo diretamente afetando outra pessoa ou um líder e assim por diante. Maledicências. Exatamente. Aqui na definição aqui no Google, está escrito assim: escarnecedor
significa aquele que zomba ou se diverte com algo que é considerado sagrado, sério ou respeitável. Inclusive, eu não sei se foi numa dessas palavras que nós temos ouvido, penso que sim. Tem uma hora que o pastor ele fala que o pecado da língua ele está relacionado a alguma coisa, a lepra. Interessante. E ele faz o contexto bíblico sobre isso. Então ele diz que quando você se aproxima de pessoas e convive, né, voluntariamente, tem coisas que são inevitáveis, a gente não vai ficar desprezando as pessoas gratuitamente. Mas está falando de assentar-se à mesa, então é uma opção. Quando você opta por isso, por esses ambientes, é igual você escolher andar com a pessoa que está com conjuntivite. E ele falou também nessa pregação. Foi nessa, né? Que ele diz para procurar afastar-se disso, como você se afasta de alguém que está com conjuntivite. É isso mesmo. Interessante. Porque essas pessoas, elas são contagiosas e é um ambiente muito, muito ruim. Inclusive, independente do viés político, né? E até a gente vê algumas brincadeiras, a gente até acaba sorrindo com isso. Não deveríamos sorrir, por exemplo, com a celebração do CPF cancelado, ou porque você não concorda com a posição política, você desejar e sorrir e brincar com a doença e a morte de alguém, como foi agora recente, a gente viu isso acontecendo. São locais que a gente, independente do lado que a pessoa acredite, a gente não deve fazer isso. E não concordar com isso. É interessante que me veio muito claro na memória. É interessante que essa pessoa até pastor hoje na nossa igreja. Há uns anos atrás a gente estava numa comemoração de aniversário e assim, aquela coisa de você brincar ou então achar que você tem uma permissão para fazer uma piada aqui ou ali. E eu lembro que eu comecei a fazer uma piada e eu comecei a contar uma piada. Cara, eu nunca vou... Cara, o senhor falou agora que isso foi na memória assim, que eu me sinto tão constrangido, porque quando eu comecei a contar a piada que essa pessoa percebeu o teor, ele foi assim, de forma sutil, foi saindo da roda e foi embora. Cara, eu terminei de contar a piada por causa das outras pessoas, mas eu fiquei muito constrangido. Já terminou arrependido, né? Já terminei assim, eu falei, caraca, velho. Na hora assim, eu falei, cara, bicho. Aí na hora veio o Salmo 1, né? Porque a pessoa, não quero, não vou participar disso, não quero rir disso. Aí pegou isso aí. Foi muito forte. A gente falando agora, me veio na memória isso. Eu acho que não é assim, não é um, a gente não quer passar aqui um de politicamente correto, não é isso? Né, de você... Porque a gente recentemente aprendeu que ter politicamente correto não é tão... da gente ficar vedando, assim, um ambiente de liberdade, de diversão, né, que hoje é muito cheio de mimimi com isso, né? Mas de qualquer forma, a gente está aqui seguindo um texto bíblico que fala para a gente evitar locais essas mesas que são mesas de escarnecedores, que as pessoas se juntam para falar mal dos outros, para falar mal daquilo que é sagrado, como diz aqui, para desfazer, e acaba que são ambientes totalmente que sugam a sua energia vital, né? Suga a alegria, torna você como eles. E eu lembrei também agora algo muito interessante nesse sentido, quando nós, novamente nesse ponto, né, e aqui evidentemente considerando que eu tenho uma filha, quando nós, sem querer também, criamos essa roda, por exemplo, a minha sogra me falou esses dias, nós fomos almoçar lá, foi aniversário dela, e alguma coisa ela disse, olha, eu vi um vídeo que diz que as crianças aprendem mais no banco traseiro do carro. Eu falei, caraca, porque às vezes os pais estão conversando uma coisa, aí de repente começa, as reações, né? Aí começa as reações, mas não só isso, mas por exemplo, aconteceu alguma coisa em tal lugar, na igreja, por exemplo. Tu viu que fulano falou? Fulano aí começa, aí estica, aí depois você não sabe por que a criança de repente
criou um pensamento por causa da pessoa, ou até te entrega numa... Isso às vezes, por exemplo, a gente está em cargos de liderança, uma coisa que é um certo sinal, assim, até desse comportamento dos adultos, são os filhos. Porque as crianças, elas são muito verdadeiras. Sim. Então, às vezes, uma criança que você é um líder na igreja, por exemplo, e lida com muitas pessoas. Aí tem os filhos ali das pessoas que você convive, que são seus liderados, por exemplo. Aí as crianças gostam de você, te tratam bem. Quando você vê, às vezes, que a criança mudou contigo, assim, ela já não tem a mesma carinho, a mesma liberdade, está meio desconfiada, ou está meio que fugindo de você, possivelmente, quando eu digo possivelmente, com grandes possibilidades de ser verdade, é porque essa criança ela foi contaminada pelo ambiente que os pais geraram, de comentários, de acusações contra aquele líder, dos sentimentos que ele tem, e os pais conseguem disfarçar, porque os seres humanos aprendem isso ao longo da vida. Mas as crianças não sabem fazer isso. Então, é um sinal que essa criança está sendo exposta num ambiente meio complicado ali, que os próprios pais promovem, né? E é um cuidado que nós temos que ter, né? E não de hipocrisia, não, mas também até de proteção. Exatamente por isso, né? Porque porque a criança não sabe, né? E ela é literal, né? É literal. Né? E às vezes depois os adultos resolvem. Exato. E também é exatamente. E a criança não entende essa. Isso. Agora, sobre esses escarnecedores, zombadores. Cara, eu não estou te entrevistando, é só pra gente fluir com essa. Mas no teu ponto de vista, assim, o que você acha que tornam... são várias questões, tenho certeza, mas o que a gente pode relacionar que tornam as pessoas assim? Cara, aí vai uma série de fatores, eu acho. A gente tem escutado muito uma palavra hoje que é aquela questão da saúde emocional, né? Eu acho que essa parte aí a gente, até lá na universidade, a nossa reitora lá, ela fala algo assim, para os gestores, né? Ela fala assim, olha, invista nos 3 P's. Eu não vou lembrar o terceiro, mas... 3 o quê? 3 P's, ela fala, que era o personal trainer, para a pessoa cuidar da atividade física, do psicólogo. Ela disse, você que é líder, vá procurar um psicólogo para você nunca descarregar nos seus liderados a pressão que você está recebendo. Né? Eu achei muito, muito prudente isso. Eu não lembro o terceiro P. Deve ser padre ou pastor. Parte espiritual. Pode ser, deve ser realmente. E aí, ela falou sobre isso. E aí, por que eu lembrei disso? Porque eu falei dessa parte da saúde emocional. Muitos fatores às vezes nos levam a essa. Primeiro, às vezes o principal é algum tipo de insatisfação, né? Agora essa satisfação é gerada pelo quê? Esse que é o ponto, né? Será que são questões pessoais? Será que são questões, como é que a gente fala? Do contexto mesmo? Será que elas têm motivos reais, essa insatisfação? Né? O outro ponto, a questão da própria insegurança, né? A insegurança, às vezes, ela vai aí você não consegue... você quer se defender. É a forma de você se defender, de repente, entendeu? Eu não sei quem é que fala sobre isso, acho que é algum comentarista político. Ele fala que os ditadores, a maioria deles são pessoas inseguras e frágeis, que têm autoestima muito baixa e querem se promover impondo ali uma crítica muito grande, um autoritarismo sobre as pessoas. Por exemplo, o Shrek, você, meu Deus, eu disse, como tu foi pro Shrek? Não, vocês vão entender, né? Se você porque você não tem esse repertório não, mas por exemplo, você vai cinematográfico. Mas você vai assistir o Shrek, aí você vê o rei lá, né? O rei, ele era pequeno, e aí como ele compensava, né? Pequeno de tamanho. De altura, né? E ele compensava fazendo todas as coisas muito grandes, por causa da sua estatura. Então era uma forma dele compensar. Então, aí jogando para cá, pra roda, às vezes o cara está escarnecendo porque ele está querendo compensar alguma coisa.
Verdade. Entendeu? Eu acho também que a pessoa que, tipo assim, ele é profissional em zombar, em ridicularizar ideias, pessoas, lugares, instituições, de uma forma assim meio que gratuita, né? Eu acho que parte de um sentimento de inveja. Tipo assim, como ele não conseguiu acesso àquele lugar, ele vai diminuir aquele lugar. Entendi. Ele não conseguiu acesso àquela pessoa, ele vai diminuir aquela pessoa. Ele não consegue participar daquilo que ele gostaria, então ele vai diminuir aquilo. Porque é uma questão de compensações, né? Então a roda dos escarnecedores também pode ser uma roda de pessoas inseguras e invejosas, né? Invejosas. E tem um outro texto que até gerou talvez a pauta desse programa, a gente está meditando na palavra de Deus, que é Jó, capítulo 1, que mostra Satanás junto com outros anjos, né? De acordo com o relato bíblico, diante da presença de Deus, falando sobre Jó. Aí ele fala assim: Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Aí o que eu entendo aqui? Que Satanás, a inveja nasceu no coração de Lúcifer, né? Interessante. E que ele usa os mesmos argumentos que as pessoas invejosas também usam para diminuir os outros. Ele não merece isso. Ele foi beneficiado, ele foi privilegiado. Olha a família que ele nasceu rico, ele nasceu daquele jeito. Ajudaram ele mais do que a mim. A pessoa assim, ao mesmo tempo, ela se sente vitimizada pelo sucesso dos outros. E aí entra aquela situação que não se restringe a isso, né, que a gente estava falando, que a pessoa, na verdade, junto com isso, ela é como se ela não quer que a pessoa alcance alguma coisa, mais ou menos isso. Mas por que ele, né? Eu vou te dar um sentimento assim que é totalmente, e eu fico contrário, de verdade, contrário mesmo. Essa semana eu te falei a situação do rapaz que passou, né, no concurso, eu falei aqui semana passada, e aí na sexta-feira eu fiquei feliz com a notícia de uma amiga minha, na época lá que eu era assessor em Juruti, que era assessora de promotora. Ela é assessora de promotor, ela voltou para Santarém, ficou como assessor de promotor, e agora, sexta-feira, ela publicou no status dela, nem reagi, nem falei, ainda vou ligar para ela para dar os parabéns, sai a nomeação dela para promotora lá no estado de Tocantins. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que incrível. Eu cheguei, mostrei para Marta, que a Marta conhece, falei, puxa, muito tal. Aí vem a lembrança tipo assim, dos finais de semana que ela ficava lá estudando, né, que ela não vinha para cá, e aí ela passava sábado e domingo lá assistindo vídeo aula, né? Vem a lembrança daqui voltando para cá de todo o contexto que envolve a família dela, tipo, apoiar a mãe no restaurante, os negócios da mãe, ter que fazer, mas assim, cara, deu certo. Então, isso dá uma alegria. E eu acho que o invejoso, na verdade, não vê isso, não vê o processo, né? Na verdade, pensa que foi né? Foi, como? Não vê o esforço, não vê a fé, não vê o preço que foi pago. O preço que foi pago, né? Ontem mesmo... Só vê o resultado. Ontem mesmo, aqui eu posso até fazer menção dele, eu acho que não tem problema. Por exemplo, ontem foi aniversário do Banheiro, um amigo nosso, né? Ah, é? Poxa, não soube. Aí ele postou no status dele uma foto com... Hoje ele é assessor de um político, né? E cara, eu fico feliz de vê-lo ali, cara. Porque, cara, a gente vê a trajetória. Estudou para isso. Cara. Inclusive política. Exatamente. Ele fez, se não me engano, marketing político, né? Então, assim, cara, é isso. E assim,
E eu não estou dizendo assim que eu não sou invejoso. De repente eu tenho algumas coisas que eu ainda preciso vencer, certamente, né? Porque às vezes vem aquela, pô, mas por quê, né? Que é aquilo que o senhor falou lá do Salmo 73, né? E eu fiquei muito feliz, só para contextualizar, esse final de semana o pastor Luciano ministrou na igreja e falou sobre o Salmo 1, mas ele citou Vamos falar sobre a data, por causa que o programa vai ficar lá. É verdade. Hoje estamos no 21, hoje é 21 de maio. Ele pregou dia 18 de maio, tem uma pregação no site da Paz Church, no YouTube, canal no YouTube. Aí, devocional no Salmo 1, pronto. Tá tudo entregue. Aí, cara, eu fiquei muito pensativo naquilo lá, quando o senhor falou assim, você não tem nada para ficar olhando do ímpio. Você não pode querer invejar o que o ímpio tá, porque primeiro você não sabe como ele conquistou aquilo. Não dizendo que não tem pessoas que conquistem da forma justa, correta, mas tem muitas pessoas que às vezes não fazem isso. Então, tipo assim, foi muito legal essa questão. Por que você está fazendo isso? Né? Apesar de Asaf, que é o contexto Salmo 73, ter tido esse sentimento e depois ter tido arrependimento, na verdade a vacina principal é nunca nem procurar ter, se nós olharmos para a palavra, né? Porque assim, é um outro ponto que Deus tem falado muito e até porque a gente tem visto, né, isso no estudo dos Salmos. O nosso fim nós sabemos. Nós já sabemos o final de tudo, né? Está lá em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 22, nós sabemos o final do livro, né? Então a nossa, eu digo para o cristão, né, a nossa esperança tem que ser outra, né? E na verdade também, normalmente as pessoas invejam aquilo que é aparente. Exato. E normalmente o que é aparente, né, a Bíblia fala sobre isso, né? A diferença das coisas temporais das coisas eternas. E ontem, inclusive, tivemos o Tadel, que foi o Summit. Cara, foi uma palestra incrível. Cara, foi um negócio fora do normal. E o cara fala sobre fracasso. Ele fala sobre fracasso. Mas ele começa falando sobre o que é a definição de sucesso para você. Aí, ele é um cara hoje muito bem sucedido, ele é um escritor famoso, ele é um palestrante motivacional. Foi o Fernando que colocou isso lá. Um palestrante motivacional famosíssimo pelos livros dele, e ele é contratado por alguns times da NBA. Sério? E a palestra dele é sobre isso. Mas ele falou assim, aí ele conta uma história interessante, você vai gostar, que você gosta do assunto. Que ele foi convidado, ele foi dar uma palestra em Los Angeles, e ele foi assistir Lakers contra Golden State. Pô, cara. Aí ele comprou o ingresso para ele, filho dele criança, e onde ele sentou, quando ele viu, ele sentou do lado do dono do Golden State. Bom. E o cara simpatizou com o filhinho dele e colocou o cordão com os anéis de campeão no pescoço do filho dele, tirou foto, ele mostrou a foto. Aí falou, quando ele viu, veio para perto a Kim Kardashian, acho que é assim que pronuncia, né? E o Denzel Washington. Aí fiquei cercado de gente famosa e tal. Aí ele ficou pensando, cara, qual é meu ideal de sucesso? Aí fala assim, o meu ideal de sucesso é daqui a 20 anos esse menino querer continuar viajando comigo. Aí, porque ele fala assim, normalmente as pessoas vão invejar os anéis de campeão do cara aqui, que é o dono do time, o sucesso do Denzel Washington, da Kim Kardashian, e, enfim, e são coisas que às vezes ninguém inveja isso. Assim, não era para invejar, mas ninguém deseja, né? Deseja coisas banais. E sobre na verdade, sobre o invejoso aqui, esse sentimento luciferiano, né? Não é só querer o que você tem, é querer que você perca o que você tem. Porque é isso aqui. Né? Quando Satanás fala para Deus sobre Jó, fala assim, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai mudar o comportamento dele. Então, o invejoso, se ele só quisesse a mesma coisa que a gente tem, o mundo é uma fonte de possibilidades, né? Infindável, de riqueza, inclusive, se for baseado em riqueza. Então, se você tem um carro melhor que o meu,
Eu falo assim, poxa, eu queria ter o carro que a Dilson tem. Qual o problema? Quantos carros são fabricados? Não tem problema nenhum. Mas o problema é eu ficar tão desejando que você tem, que meu desejo não é só ter o teu carro, é que você não tem aquele carro. Aí é punk. Mas não é isso que acontece? E aí também entra uma questão de... Aí entra aquela ideia da satisfação também, né? De ser grato por aquilo que a gente já tem, né? Sim. Lógico que o Satanás não ia ser grato de nada, porque ele só tá... Já tá, os caras. Mas quando a gente fala dele, a gente fala que ele é a fonte desse sentimento que as pessoas hoje têm. E aí... Hoje não, sempre. Ele é o pecado. Isso. E aí isso me retorna para um outro pensamento. E aí, não sei se... Não vai para outro ponto, mas eu lembro muita vez... Uma vez eu aprendi isso com o meu antigo discipulador, o Dori, que a gente estava em algum lugar e aí... E eu já tinha um carro. Aí a gente tá, eu passando na rua, aí eu, aquele carro muito bonito, Dorico, olha aquele cara, sabe aquele... Aí ele virou pra mim e disse, do jeito que ele fala, bonito é o teu. Aí eu, verdade, meu carro é bonito. Mas você... Mas é que... Mas eu não acho errado você admirar. Não, mas aí que entra, pra também blindar um sentimento que às vezes a gente só acha que bonito é só do outro. Mas lógico, não impede que você deseje. Mas como você está desejando? Aí uma coisa que acho que você já deve ter lido, aquele livro que fala sobre a mentalidade dos milionários do Specter. Não é Specter. Tu tá lembrando da série. É o Harvey, é um outro Harvey. O Segredo da Mente dos Milionários. Não. O Segredo da Mente Milionária, né? O Segredo da Mente Milionária. Aí o que ele ensina é uma coisa que todos os coaches falam sobre isso, mas esse cara escreveu há algum tempo esse livro. Ele fala que é muito importante você abençoar, estou usando essa palavra, mas acho que ele usa outra, aquilo que você deseja. Porque, tipo assim, uma coisa que é muito comum nas pessoas que não têm esse sentimento de inveja, de atribuir alguma coisa errada ao sucesso dos outros. O cara só é rico porque ele é corrupto. Todo rico, aqueles jargões, todo rico é corrupto. Todo, assim, depreciando o sucesso dos outros. Aí ele fala assim, que um dos segredos da mente milionária é você abençoar aquilo que você deseja que as pessoas prósperas têm. Então não é inveja, tipo assim, é você reconhecer que aquela pessoa ela teve mérito em alcançar aquilo, aí você blinda da inveja, mas por outro lado você abre um caminho, porque ao contrário disso, ele fala que tudo aquilo que você amaldiçoa, você cria uma repulsa na tua vida, você expulsa na tua vida. Mas é aquele princípio que a gente... Então, por exemplo, se você diz assim, o dinheiro é sujo, então se o dinheiro é sujo, você não vai atrair o dinheiro, o dinheiro vai fugir de você, porque na tua mente você cria limites mentais para você não possuir o dinheiro, por exemplo, mas pode, claro, ser usado em qualquer outra área da vida. Isso aí é muito perceptível, um princípio, não sei se eu posso falar um princípio, ou não é jargão, não vou usar como jargão, mas é como princípio mesmo, que tem fundamento bíblico se a gente for considerar aquela passagem de Jesus passando por Nazaré, que é assim, a unção que você respeita... esse princípio. Exatamente. A unção que você respeita é a unção que você terá. A unção que você não respeita, você não vai ter. É mesmo pensamento com frase diferente, mas exatamente, é isso aí. Né? E aí é exatamente esse ponto. Não, isso aí... Não, então, você não vai ter. Né? E é interessante que é um outro ponto também que a gente tem que vigiar. Né? Porque às vezes a gente só quer... não, como é que fulano? Olha, fulano já está fazendo isso. Aí, você, na verdade, você está desvalorizando. E possivelmente, assim, lembrando aqui, eu penso que a inveja foi causadora do primeiro homicídio bíblico. Sim. Caso lá dos irmãos Abel e Caim versus Abel. Porque acho que foi esse sentimento que Caim teve a respeito de Abel.
da oferta dele. Foi. E aí é interessante que é um sentimento que dá para controlar, ou as consequências dele, porque Deus fala com Caim, o pecado está à porta, né? Veja o que você vai, mas, né? Tipo assim, é interessante. Ele endureceu mais ainda o coração. Mais ainda e agora você foi paulada para casa. Então é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente vigiar, primeiramente, claro, nossos corações, porque eu creio que todo mundo, por causa dessa influência do pecado do primeiro Adão, a gente recebeu essa carga espiritual, genética, né, de uma natureza ruim, que a gente vai lutar contra essas obras da carne todo o tempo, e a inveja está no meio disso. Mas sendo renovados em Deus, a palavra dele, né? Pela presença do Espírito Santo em nós, pela palavra, nós podemos viver a conquista do segundo Adão, que foi Jesus, levando a gente de volta para o projeto original de Deus, com lutas ainda, né? Porque estamos aqui nesse ambiente terreno. Mas se apropriar disso e vencer essas coisas. Mas também vencer os ambientes. Vamos deixar o ambiente para o segundo bloco? Vamos. Mas antes de ir para os ambientes, dizer que nós estamos muito mais... A palavra não é propensos, porque aí nós estaremos muito mais expostos hoje a essa situação da inveja, né? Por causa das redes sociais. Sim. Sim. Entendeu? Comparação. É nocivo demais. Entendeu? Então, assim, eu acho que ouvindo esse pastor que nós estamos ouvindo recentemente, ele falou, não sei se foi ele ou se foi o Gustavo Paiva, ele falou assim, gente, aquele negócio fica circulando lá, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu não quero. Tipo assim, deixando bem claro que ele não se preocupa com stories, ou então com a gente às vezes, e eu te falo por mim mesmo, é uma das minhas hoje grandes dificuldades, e eu já tenho até falado com Deus, eu falei, não, Deus, a Bíblia está instalada, tipo, sentiu vontade de ir para a rede social, abre a Bíblia, abre o app da Bíblia. Eu tenho procurado fazer isso porque eu quero que no final do ano lá, Adilson, mas isso vai fazer alguma diferença? Rapaz, eu creio o seguinte, que a Bíblia é viva. A palavra de Deus, ela gera transformação. Eu creio que se eu me expor, quanto mais eu me expor a palavra de Deus, mais a minha vida vai ser mudada. E aí eu quero realmente, no final do ano, eu posso olhar lá o meu aplicativo, relatório de aplicativos, e seja a Bíblia o primeiro, né? Que seja a Bíblia, mais do que o WhatsApp, mais do que o Instagram. Sim. Né? Porque o Spotify, se a gente estiver ouvindo música cristã, beleza. Mas é isso. A Spotify, a gente vai escolher, acho que um conteúdo melhor, né? Porque não é aleatório, né? Você escolhe. Então, assim, esse ponto, né? Porque hoje, se você entrar também nessa exposição, de repente, talvez você esteja mais exposto, né, a isso. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidão, enquanto você falava, sobre as pesquisas recentes apontam que o uso excessivo das redes sociais, especialmente o Instagram, pode impactar negativamente a saúde mental dos usuários, promovendo comparações sociais prejudiciais. Então, a questão do impacto sobre comparações que inevitavelmente a gente faz, porque o Instagram, você coloca só o teu sucesso. Às vezes nem é um sucesso verdadeiro. São pontos forjados, né? Uma vez eu vi um programa que mostrava muitos influenciadores que fazem montagem de fotos, que tá lá em Paris, mas não tá. Tá lá no subúrbio de São Paulo, Rio de Janeiro. Como aqui, e outros, a inteligência artificial. E tem gente que fica se martirizando por causa dessa mentira. Aí o que ele fala aqui? Essas pesquisas que depois eu vou ver. Ele cita aqui os livros, eu vou citar também das fontes. Ansiedade e autoestima. Aí diz: estudos indicam que a exposição prolongada às redes sociais está associada ao aumento de sintomas de ansiedade e à diminuição da autoestima, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, por causa de quê? Comparações. Então a autoestima vai lá para o fundo do poço. Exatamente. Porque você não tem o dinheiro para fazer a viagem que todo mundo está fazendo,
você não tem a grana e está muito longe, às vezes você comprar aquele Porsche que está muito no mundo dos sonhos da maioria dos brasileiros, né? Só que você olha, você abre o Instagram, parece que todo mundo tem. Só tu que não. Mas eu não quero beber Reborn, não, agora. Nem vou entrar nesse assunto. Não, vamos entrar. Mas o que? Voltando à pesquisa. Comparações sociais. O Instagram foi considerado a pior rede social, Jesus, para a saúde mental dos jovens, segundo uma pesquisa do Reino Unido, devido à promoção de comparações sociais que podem levar a sentimentos de inadequação. Uma pesquisa agora também brasileira, da UFRJ, no Estado Federal do Rio de Janeiro, revelou que 90% das mulheres entrevistadas se sentem desconfortáveis com a vida perfeita apresentada por influenciadoras no Instagram, afetando negativamente sua autoimagem. Aí ele cita aqui alguns livros: Psicologia Oculta das Redes Sociais, não consigo ver o nome do autor aqui, por causa que eu estou sem óculos. Redes Sociais, a Doce Tirania das Vidas Expostas. Terceiro livro, Conectados. E tem um subtítulo pequeno que eu não consigo ler. Eu até vi também um título recente, eu quero ler. É uma geração ansiosa, geração alguma coisa, que fala exatamente da influência das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. Geração ansiosa, alguma coisa assim. Tá até promocionado. Sobre o que você estava falando, né, de você estar filtrando melhor o uso do smartphone, eu também, essa semana, entrei numa reorganização assim, do meu cotidiano, e coincidiu, eu escolhi meio aleatoriamente, porque eu senti que eu estava lendo muito menos do que eu devia ler, do que eu já tinha ritmo de leitura, e eu sei o porquê das minhas distrações. Aí eu peguei o livro que fala sobre isso, que é o Hiperfoco. Hiperfoco, sim. E estou lendo, está me ajudando demais. Aí eu já estou assim, sendo mais atento, sabe? Quanto às distrações. Então, uma coisa que eu estou fazendo, recomendo que você também faça. Estou deixando de noite o telefone longe no quarto, estou regrando horas, estou me disciplinando horário, disciplinando autodiscipulado, disciplinando meu horário de dormir mais cedo, estou acordando mais cedo, voltei à leitura mais, tanto da Bíblia quanto também de livros, e produzindo mais, e esse livro é muito legal, quero até indicar, Hiperfoco. Não lembro agora o autor, mas você pode pesquisar, que é muito bom. Hoje nós estamos aqui tratando sobre assuntos relacionados ao Salmo 1, sobre Jó, capítulo 1. Estamos tratando aqui sobre a roda dos escarnecedores, sobre a inveja. E agora nós vamos tratar sobre um outro ponto que nós anotamos aqui. Só para o pessoal não confundir, eu sei que você só foi uma falha do texto, mas é Salmo 1. Eu falei qual Salmo? João. Mas eu falei João 1 e Salmo 1. Eu perdi o Salmo 1. Porque você falou Roda dos Escarnecedores, João 1. Não. Aí tinha uma vírgula no meio, né? Eu falei Salmo 1, aí eu falei Roda dos Escarnecedores e João 1. É porque não ficou bem pontuada essa vírgula. Não, tudo bem, peço perdão, queridos. Não, só pra eu sei que você sabe. Só para os espectadores não acharem que você não sabe. Não, beleza. Então, ou acharem que você não sabe. Melhor dizendo. É isso aí. O Rodrigo tá aí, tá ligado? Travou. Mas é isso. Vamos falar agora sobre algo que nos blinda ou também que faz com que a gente não viva dessa forma, né? Que são os ambientes, né? Era isso? Foi essa a ideia? Essa é a ideia. Né? Porque o texto do Salmo 1 diz para não se assentar à roda dos escarnecedores. Então, evitar esse ambiente, seria isso. Isso. Por que deveríamos evitar esse ambiente? Por quê? Diga para mim. Diga, senhor. Eu já respondi duas no primeiro bloco. Agora o senhor. Ele não quer. Quando é para falar, ele não fala. Não estou entendendo. Quando a gente não quer que ele fale, ele fala. Tá bom, então vamos, bora. Vamos falar o que a Bíblia fala sobre isso, né? Na verdade, está lá em Efésios. A gente vai começar por Efésios, não?
Não, Pode ser. Ou não, na verdade, a gente ficou de falar o Salmo 123, né? Mas você vai ter que explicar o Salmo 123, porque foi toda uma construção que o pastor fez. Porque mas a perspectiva é uma também. Vamos lá. É porque quando você inicia o Salmo 123, ele fala que ele eleva os olhos para Deus, não é isso? Levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. Ótimo. Continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como os servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Ótimo. Ou seja, a ideia é da onde você está depositando a sua confiança, né? E aí isso é o principal ambiente que nós temos que frequentar. Onde você coloca a sua expectativa. Exatamente. Que aí faz a conexão com Colossenses capítulo 3, que Paulo deixa bem claro, olha, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está nessa... Porque morreste. Eu não lembro agora. Vou abrir já. Eu passo, mas é isso. Só tá uma máquina. Colossenses 3. Pense nas coisas, versículo 2. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Hoje vocês morreram para esta vida. Pronto. Cara, e esse negócio, vocês morreram para essa vida. A gente tem ouvido várias histórias esses dias, e uma das histórias que sempre está me impactando é daquela história do casal, que eles eram missionários muito tempo num país, e aí eles voltaram para a terra dele, né? Aí quando eles voltaram para a terra dele, né? Aí o esposo da missionária pegou e ficou triste porque ninguém fez uma recepção para eles, ninguém o recebeu como ele achava que eles... E aí ela virou para ele e disse assim, não, mas nós ainda não chegamos em casa. Cara, velho, isso aí é uma percepção exatamente disso, porque nossa pátria é os céus, então qualquer honra nessa terra não vai ser, nem se igualar àquilo que Deus vai honrar essas pessoas que vivem dessa forma, integralmente, da forma que pareceu, né, mostrar ali no contexto. Então, entra exatamente isso. Quais ambientes nós estamos frequentando, ou quais os ambientes que nós deveríamos frequentar, ou principalmente, e aí entra um ponto muito fundamental, qual o ambiente que você está criando? Porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Que aí você é uma pessoa agradável. A gente tem falado isso com a Débora. Nós temos falado isso para a Débora. Eu falei, filha, você precisa entender, não é que você vai desejar ser bem, assim, não é uma questão de você, é uma questão das pessoas acharem ela uma pessoa agradável, educada, sempre falando coisas que são baseadas na Bíblia, falando coisas boas, né? A gente sempre, é uma preocupação que nós temos com a Débora. Nós ensinamos, olha, Débora, procure ser uma pessoa agradável, é importante isso. Não é porque para querer ser, sendo muito sincero aqui, não é porque a gente entende que faz parte do papel do cristão, ser agradável. Pode falar? Não. Então, puxou a respiração. Efésios capítulo... Fala. Tá bom. Não, pode manter que eu esqueci. Tá. Foi tanta tentativa. Mas eu vou lembrar. Tá. E aí entra exatamente o ponto lá de Efésios capítulo 5, 18 e 21. Quer que eu leia? A pessoa que está com a Bíblia aí. Ok. Efésios 5, a partir do versículo 18. Está falando sobre não se embriagar com vinho e tal, né? Porque isso leva à contenda. Aí no versículo 18, parte B e 19, fala assim: em vez disso, sejam cheios do Espírito, como? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração, com música. Versículo 20. Por tudo deem graças a Deus, o Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é criar um ambiente que é totalmente diferente da murmuração. Eu estava pensando após domingo, né, que eu preguei no Salmo 1, talvez algumas objeções ou incompreensões que as pessoas podem ter quando a gente fala, e até fiz ressalvas na mensagem, não sei se ficou bem compreendido na hora, tipo assim, você evitar alguns ambientes e outros, mesmo que sejam ambientes hostis, você estar lá intencionalmente com propósito. Porque as pessoas podem falar assim, então quer dizer que eu vou ter que me separar de todo mundo, porque eu não posso lidar com pessoas que não são tão maduras assim na fé, não têm comportamentos saudáveis. Então, mas Jesus, ele andou com pecadores, coletores de impostos corruptos e prostitutas, etc. E tem pessoas que confundem uma coisa com outra, né? Então, quando a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, significa que você não vai escapar da terra fugindo daqui com medo de se corromper. E nem se isolar, porque você não quer se misturar com os outros pecadores. Mas quando você está nesse meio, se você conseguir ser como Jesus, porque Jesus, quando sentava nesses lugares, as pessoas eram tocadas e transformadas. Ele estava de propósito ali, não para fazer o que eles faziam, e nem concordar com o estilo de vida pecaminoso que havia ali, mas pelo contrário, quando Jesus ele olha para Zaqueu, ele se convida para ir para a casa dele, que era corrupto, roubava o próprio povo, né? E o povo odiava ele, né? E era estranho Jesus querer ir para a casa desse cara. Mas Jesus tinha um propósito de salvação ali, e ele se arrepende, Zaqueu. Sim. E assim, diversas outras histórias. A mulher pecadora, no meio dos fariseus, que ela entende a santidade de Jesus ali, quem ele era, e ela se prostra e adora, e certamente se arrepende, né? Porque não tem como adorar sem daquela forma, sem um constrangimento com a santidade de Jesus, né? Sim. E outros exemplos que Jesus, ele fez todo o tempo isso. E na verdade, o que mais incomodou Jesus, pelo que nós vemos no Evangelho, é uma aparência de santidade que eram os religiosos, sem um arrependimento verdadeiro. Aí esse Jesus desceu a lenha, né? Desceu a lenha. Ele não posso dizer. Então, fala, assim, o que eu quero dizer com isso? Que fala assim que a gente não vai querer permanecer na roda dos escarnecedores participando daquilo, a não ser que a gente entre com firmeza de propósito, assim, eu quero ajudar essas pessoas a mudarem, e aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer, mas se não acontecer nada, eu não posso permanecer nesse local. Você concorda com isso? Sim. Na verdade, aquela questão do sal e da luz, né? Ser sal e luz. E não ser... Agora, lógico, entendendo também exatamente o que o senhor falou, sendo intencional, não sendo influenciado, porque é muito, é uma linha muito tênue, né? De repente, quando você percebe, você pode estar sendo alimentado por aquela insatisfação, por aquela roda. Na verdade, aí que entra exatamente esse outro contexto, do que você está falando, como você está falando, né? O que você está transmitindo. Então, assim, essa questão dos ambientes, eles vão, é um outro ponto que a gente sempre fala, né? E a gente tem, você que vai ter que, o Theo, ele fala, o pastor Theo Hayashi, ele fala muito sobre você ser... muito legal essa ilustração. Você ser termostato, você ser ou termômetro. Você ser o termostato. Ou termômetro. O termômetro, né? O termômetro, ele vai sentir apenas o que está... Ele é influenciado pelo ambiente. Influenciado pelo ambiente, né? O termostato, ao contrário, ele determina o clima do ambiente. Né? Isso é forte, né? Isso é muito forte. Na verdade, esse vídeo aí tem sido um vídeo que eu tenho visitado muitas vezes. E ele
Assim, não é legal, gente. Dilson, tu fica... Não, gente, aquilo que tiver acessível para mim, eu quero. Tá falando de quê? Agora, porque às vezes a pessoa... Você falou, gente, Adilson. Você explicou aqui. Não, porque às vezes as pessoas... Ela é rápido tu tá buscando essas coisas que o cara fica falando. Ué, qual o problema disso? Às vezes as pessoas acham... Vou fazer o quê? Vou buscar o quê? Exatamente. Vou nascer sabendo? Né? Mas é um desejo que eu acho que é possível. Por quê? Porque nós temos... eu achei muito legal também aquilo que o pastor JB Carvalho fala, de nós nos enquadrarmos em alguns padrões da Bíblia, de pessoas da Bíblia. Por exemplo, Como? Daniel, né? Acho que eu não assisti essa. Exatamente. Como eu ouço muito assim, eu tô fazendo outra coisa, às vezes eu não consigo ter 100% de aproveitamento. Eu vou no carro. No carro eu concentro mais, mas treinando, às vezes alguém fala comigo e tal. Não, mas assim, a ideia principal, quando ele está treinando, eu fico falando com ele. Mas assim, aquela questão de você deve desejar, sim, viver como alguns homens da Bíblia viveram. Padrões que você pode buscar, lógico, padrão é Jesus. Sempre vai ser Jesus, né? Mas não faz mal você, por exemplo, ter posições como, por exemplo, Daniel teve posições ali, que foram posições muito importantes para o contexto e para o momento. E que, por exemplo, momentos que nós estamos vivendo, né? Sim. De injustiça, de necessidade de arrependimento pela nação, entendeu? Né, de jejum, de oração, mesmo sem... Daniel não sabia nem quantos dias ia jejuar. Só parou para jejuar. Só parou porque veio a resposta. A Bíblia não falou, Daniel decidiu jejuar 21 dias. Não fala isso. No 20º dia veio... Entendeu? Aí, chegou a resposta. A resposta já tinha saído faz tempo. Entendeu? Teve uns fights E eu creio que esse fight... o jejum dele, a manutenção do jejum manteve o fight. Sim. Tipo assim, o apoio, né? Então assim, cara, e aí entra exatamente na frase do Theo. Foi por isso do pastor Theo Hayashi, né? É até por causa da amizade que a gente tem, tô brincando. Vou mostrar a foto depois. Vou mandar a foto pro editor para provar que isso é verdade. Você tem essa foto? Não tem, cara. Eu tenho. Eu não tenho, não. Vou te mandar então para você provar que isso é verdade. Aí o que acontece? Do pastor Theo, ele fala exatamente essa questão de você trazer a temperatura para o ambiente. Você determinar o ambiente. Como? Tá falando entre vós. Eu acho que esse é o principal ponto aqui. Você aconselhando com a Bíblia, falando da Bíblia, falando daquilo que Deus está fazendo, falando que Deus está falando na sua vida, né? E até se você estiver enfrentando uma luta ou estiver enfrentando uma dificuldade, mostrar sua fé através disso. Porque a esperança, eu vi isso, achei hoje dele, né? A esperança, ela é a certeza de que algo vai acontecer, mas não é algo que vai acontecer por causa de você, mas por causa de Jesus, ou por causa de Deus, né? É isso que faz a diferença. E essa esperança, ela é também fundamental. Então é isso. Ambientes transformadores. Porque, cara, assim, na verdade, eu sinto isso. Às vezes é inevitável você lidar com... Você não vai escolher todo o tempo as pessoas que você vai conversar, as situações que vão surgir. As situações, na verdade, a gente tem que ter compaixão e ter essa capacidade de lidar com todas essas questões que você não escolhe. Mas a gente está falando sobre escolhas. É você permanecer. Quando eu falo de sentar, porque você decidiu ficar lá. Você sentou. Às vezes é muito, muito desgastante você permanecer nesse ambiente. É um ambiente que adoece a alma, né? Adoece o ânimo. Sim. Você se torna semelhante, né? E tem a Bíblia fala sobre isso, né? Na verdade, o ditado popular fala sobre isso em várias ocasiões, mas a Bíblia fala sobre isso, né? Minha mãe falava assim: diga-me quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, cuidado, você anda. A Bíblia fala
que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, e os sábios contemporâneos dizem que você é a média das 5 pessoas que você mais ama. Então, assim, eu acho que tudo isso tem razão. E eu acabei de achar aqui a foto. Rodrigo, vê se consegue esse cara colocar. Porque não vai dar para aproximar, né? Quer que eu dê o zoom? Eu vou mandar pro Davi a foto e ele vai colocar aí. Meu Deus do céu. Eu fui brincar aqui, gente, é brincadeira, não tem... Não, mas é sério. Ele é amigo do Theo Hayashi. O Theo Hayashi se amarrou nele, ria pra caramba. Eu lembro. Eu chamei ele de um cara legal. Hã? Eu chamei ele de um cara legal. Foi? No final ele riu pra caramba, que eu falei, você é um cara legal? Ele ria pra caramba. Mas aqui, a Bíblia fala sobre essa decisão que nós devemos ter de escolher o que nós falamos, pensamos. Certamente isso vai ser influenciado pelas pessoas que nós convivemos, como nós acabamos de citar. Filipenses capítulo 4, legal. versículo 8. Essa versão é bem legal, que ela dá uma ênfase. É a nova versão transformadora. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se, coloca o foco em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Aí fala de você ter, acabou de dizer, né? De você ter referências. Então o apóstolo Paulo fala assim, cara, então o que vocês já receberam de mim, copia aqui, né? Ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então Deus da paz estará com você. Por quê? Porque aqui ele está falando sobre ansiedade. Exato. Né? Então ele fala, como que o Deus da paz, ou a paz de Deus, estará com vocês? Quando nossos pensamentos forem blindados por coisas boas, né? Boas. Interessante. Então, se você está numa mesa... É um processo. Né? Se você está na roda dos escarnecedores, dos zombadores, das pessoas que ridicularizam os outros, né? As coisas sagradas, as coisas de Deus, as vidas, inveja, né? Tudo isso é ao contrário do que a Bíblia está falando aqui. Isso não é nobre, não é correto, não é puro, não é amável, não é admirável. Uau. A palavra é forte, Brasil. É forte, Brasil. Amém, pessoal? Então, vamos. Adilson, você é meu entrevistado de hoje, cadê? Ele não quer falar, pessoal, hoje. Não, hoje eu tô falando. Se ele quisesse. Meu Deus. Deixa uma palavra aí para a gente finalizar. Então, queridos, mais uma vez, uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E a palavra é: vamos escolher não nos assentar na roda dos escarnecedores e vamos procurar os melhores ambientes que vão estar pautados realmente na palavra de Deus, e principalmente vamos ser também transformadores de ambientes. Eu creio que Deus nos dá essa graça, né? Como? Através da palavra dele, né? Através da palavra dele, através do Espírito Santo, evidentemente, mas nos alimentando da palavra, nós vamos ter o que passar para gerar um ambiente, até um ambiente de fé. Eu lembro muito de uma história do pastor Abel, vou terminar com isso, né? O pastor Abel, ele estava saindo de uma pregação e já estava assim, muito atrasado para o aeroporto, foi uma correria e tal, e aí o pastor só estava esperando ele para entrar no carro e levá-lo. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Ele entrou no carro, está indo na estrada, quando ele está com 10 minutos, ele, meu Deus, aí o cara, que foi eu acabei deixando algo lá. Aí, meu Deus, pastor, e agora, o que foi que o senhor deixou lá? Um ambiente de fé. Aí o pastor né, o pastor riu, eles foram para o aeroporto, mas eu creio que ele não mentiu, que ele tinha deixado um ambiente de fé lá. Então, nós sejamos essas pessoas, por onde passar, o ambiente seja marcado por aquilo que tem nas nossas vidas. Uma coisa também que a gente enfatizou aqui no programa, né, a gente está fazendo um resumo aí do que foi falado, é guardar o coração da inveja. É verdade. Que vimos lá em Jó, que isso certamente nasceu no coração de Lúcifer, que perdeu a sua posição e se tornou Satanás, inimigo das nossas almas, e tem
essa infecção, esse contágio luciferiano tem alcançado muitos corações e causado muito mal, né? Tanto aquele que sente inveja quanto contra as pessoas também que acaba sendo alvo. Então a gente se proteger disso, desses sentimentos que às vezes a gente é tentado a ter. E a palavra aqui, essa conversa de hoje, foi para blindar nossos corações, a gente vigiar quanto a isso. Você pode admirar pessoas, você pode até desejar, como referência, o que a pessoa tem. Eu não acho errado desejar o que a pessoa tem. Você não pode torcer para a pessoa perder aquilo porque você não tem. Então, se você admira pessoas bem-sucedidas na família, nos negócios, nas finanças, na saúde, na casa que moram, não tem problema, né? O mundo está... A bênção de Deus está aberta para todo mundo aí. E aquela pessoa certamente se esforçou para ter, aplicou fé, se ela foi por um caminho correto, né? Então você pode também fazer a mesma jornada para ter resultados semelhantes. Você não pode achar que essa pessoa não é merecedora, porque você não conhece a história que está por detrás. Exato. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui no programa ANW Podcast. Nos vemos novamente próxima semana, se Deus quiser. Valeu, Luciano. Tamo junto. Valeu, Luciano. Valeu, Adilson. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo encontro na TV Amazônia. Tamo junto.